Projeto garante acesso ao transporte escolar gratuito. Proposta institui a semana de conscientização sobre doenças neuromusculares. Obrigatoriedade do envio de alertas sobre coleta seletiva e cata-bagulho é discutida na Câmara. Até que se torne lei, um projeto passa por comissões, audiências públicas e sessões plenárias. Mas você sabe quais são os projetos que estão em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo? Conheça agora no Em Tramitação, um programa que apresenta para você os projetos que estão em discussão e como você pode fazer para sugerir e mandar propostas para os vereadores e vereadoras. O projeto propõe mudanças, alterações na definição das barreiras físicas para dar acesso ao transporte escolar gratuito aqui na cidade. Proposta do vereador Toninho Vespoli do PSOL. Obrigado pela atenção conosco, vereador. Quais são essas alterações que vocês estão propondo? Então, nós estamos propondo para que se considere também barreira física, becos e vielas muito estreitas, como também o desnível das calçadas. Então, por exemplo, as crianças que são, né, menores, então têm a perna menor, elas não conseguem andar naquelas calçadas, não tem degraus muito grandes. Nem a gente que é adulto consegue, imagina uma criança. Então, a gente está colocando para considerar isso, porque hoje não se considera. E na hora que não se considera isso, a criança vai passar pela rua, porque ela não consegue passar pela calçada, e aí ela pode ser atropelada. E aí eu já explico então o que é a barreira física. A barreira física é qualquer local que ela possa passar do trajeto dela, da escola para a casa ou da casa para a escola, que coloque a vida dela em risco. Né? Então, quer dizer, na hora que ela anda na rua, de vez na calçada, está colocando a vida dela em risco. Então, está colocando para ser considerado isso barreira na próxima portaria, porque essa portaria ela é todo ano atualizada. Né? E uma outra questão que é importante também, a criança, quando pede transferência, ela perde, só o fato de pedir a transferência de uma escola a outra, ela perde o transporte escolar gratuito. A gente também está colocando na lei que ela passa a perder na medida que ela consegue efetivar a matrícula na escola que ela pediu, porque às vezes pode demorar 4, 5, 6 meses para ela conseguir essa vaga nessa outra escola, e aí ela já perdeu um direito que ela tem. Então a gente também está colocando isso na legislação. A tendência é que esta matéria facilite também a vida dos pais e, claro, dos estudantes que diariamente têm que se deslocar para as escolas. Isso, com certeza. Até porque, né, essas barreiras garantem que a criança, né, o estudante, tem o transporte escolar gratuito. Então, vai facilitar a vida dos pais, né, da família, como também vai deixar essa criança andando no trajeto, né, não vai precisar mais andar, mas vai dar mais segurança para ela, porque a mãe sabe, o pai sabe, o vô sabe, a avó sabe, que ela vai ter insegurança de vez em estar andando pela calçada. Não, o transporte escolar está vindo buscar ela e está levando até a escola. Vereador Toninho Vespoli, do PSOL, autor desta proposta que está no Em Tramitação. Você pode acompanhar também os detalhes desta proposta acessando saopaulo.sp.leg.br. O projeto de lei 52 de 2026, da vereadora Janaína Pascoal do Progressistas, cria a semana de conscientização sobre as doenças neuromusculares que atingem crianças e adolescentes da cidade de São Paulo. Vereadora, o que prevê esse projeto de lei e qual que é a importância dele para a sociedade paulistana? Esse projeto nasce de uma visita que eu recebi do vereador Bruno Abac, de Santa Rosa do Viterbo, solicitando que eu replicasse um projeto dele, que também criou lá na cidade dele essa semana de conscientização, mas o projeto, a princípio, tratava da miopatia nemalínica, e que é uma das doenças neuromusculares, né, ou neurodegenerativas. Conforme nós aprofundamos o estudo, né, eu aqui, o pessoal do gabinete, nós percebemos que são muitas as miopatias e muitas as doenças que acometem, sobretudo, crianças. Eu tenho um trabalho muito na ponta, né? Eu gosto de visitar equipamento, mandar equipe em equipamento, e eu fiz visitas aos centros TEA. E também a casas de acolhimento, e não faço só agora, fazia já como deputada, as muitas APAES.
E o que eu percebi? Que nós não temos uma assistência de fato para esses grupos. Então tem assim muito projeto para conscientizar da importância de fazer teste do pezinho. Agora tem toda uma dinâmica de discussão sobre as doenças genéticas. Mas, por exemplo, fisioterapia mesmo, na ponta, nós não temos. Eu visitei hospitais que têm equipamentos preciosos de fisioterapia, sabe? Quase que academias, mas vazios. Ou com pacientes assim que estão se recuperando de uma cirurgia, de um acidente, mas não essa questão de doenças neurodegenerativas, neuromusculares. Então, o projeto ele tem 4 pilares. Além da criação da semana, nós estamos propondo que os centros TEAs também atendam essas crianças. Tem equipe para isso, os centros são grandes, da Zona Norte é gigantesco, nós fomos visitar, não estava assim atendendo na sua capacidade. Por que não permitir que as famílias levem essas crianças para passar ali por aquelas equipes multidisciplinares? Estamos propondo a presença de fisioterapeutas nesses equipamentos. Ao lado disso, estamos tirando do papel o que eu consegui colocar no orçamento, né, no final do ano passado, que é obrigando a construção de ILPs, instituições de longa permanência, porque hoje nós temos ILPIs, instituições de longa permanência para idosos. Nós precisamos de instituições que atendam, que acolham pessoas acamadas que não são idosas. AVC forte, paralisia cerebral, hoje não tem. Então, essas pessoas moram nos hospitais, né? Não tem para onde ir. Então, nós disciplinamos, obviamente, são famílias carentes e necessidade absoluta de cuidados. E também estamos prevendo que, dentre os SAICAs, haja um que vai atender aquelas crianças e adolescentes com questões mentais mais graves, tá? Porque o que está acontecendo? Muitas entidades estão pedindo para não ficarem vinculadas à prefeitura, porque a prefeitura obriga a atender toda e qualquer criança e adolescente, mesmo com questões mentais graves, e nós estamos tendo casos de agressões físicas, casos de violência séria dentro dos SAICAs, e os gestores não podem dizer não, né? Então, como é que faz com um adolescente que tem uma questão mental, estou usando questão mental de maneira ampla aqui, né? Que atira um bebê na parede? Como é que faz? O gestor tem que cuidar. Mas uma coisa é você cuidar de crianças, né, que não têm esses desafios, e tem desafios da carência, da vulnerabilidade, dos traumas, né, pelas violências, mas que não tem desafios dessa natureza. Outra coisa é você cuidar. Então, eu cheguei a visitar um SAICA que tinha um adolescente que tinha que ficar trancado. Aí, se chegar lá alguém do Ministério Público ou da polícia, faz o quê? Vai responsabilizar o gestor? Entende? Então, ele é um projeto, a princípio, simples, mas que tem pilares aí muito importantes e desafiadores. Muito obrigada, vereadora. Para ver outros detalhes de mais projetos de lei da vereadora Janaína Pascoal e dos demais parlamentares da Câmara Municipal de São Paulo, é só acessar o site saopaulo.sp.leg.br. O projeto de lei 324 de 2025, de autoria do vereador Gilberto Nascimento do PL, está em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo e propõe que a Prefeitura seja obrigada a emitir um alerta toda vez que a coleta seletiva ou o cata-bagulho esteja passando na cidade. Para explicar um pouquinho mais dessa iniciativa, como vai funcionar e também a importância dela, autor do projeto, vereador Gilberto Nascimento, muito obrigado por conversar conosco. Vereador, por que dessa iniciativa? Por que a necessidade desse alerta? Bom, primeiro que a gente viu que dá muito certo a questão do alerta, a gente participa isso diariamente com a Defesa Civil, na questão das chuvas, das enchentes, então, para a gente se abrigar, para não ter outros problemas. Agora, se a população já entende isso como um alerta e você fica ali sempre na expectativa. Hoje, se a gente tivesse aqui e virasse o tempo, a gente ia ouvir um sinal de celular e você já ia saber. Preciso olhar lá para fora, ver como é que tá, se meu carro vai ser alagado, se eu vou conseguir sair de casa, se as janelas estão fechadas, como é que está a situação. Da mesma forma, a gente pode utilizar essa mesma ferramenta, ou seja, a tecnologia, para a gente também dar mais qualidade de vida para a nossa cidade. Pensando nisso, obviamente, pensando na coleta seletiva, no cata-bagulho, porque a gente não sabe efetivamente qual é o dia que o caminhão do cata-bagulho passa na nossa rua.
A gente tem uma grande dificuldade porque a gente vê pontos viciados de descarte irregular. A gente tem uma grande dificuldade porque às vezes as pessoas não sabem o que pode se levar em tal ecoponto. Agora, numa reunião que nós tivemos aqui, nós fizemos uma audiência pública, veio o pessoal da prefeitura e nos disse o seguinte: nós passamos em 99,8% das ruas da cidade para a coleta seletiva. Mas espera aí, se eles passam e as pessoas não sabem, como a gente fazer as pessoas saberem disso? Como é que você vai se programar para falar, eu tenho um computador antigo, como é que eu faço com ele? Eu não sei o que fazer. Eu às vezes não tenho informação de que eu posso levar num shopping ou numa loja para descartá-lo. E também, às vezes, eu chamo só um carroceiro, entrego para ele, ou seja, o meu problema está resolvido. Mas você não sabe também onde ele vai colocar. Se ele vai jogar no lixo, e aí o Tietê vai alagar, que vai dar enchente, e vai dar todos esses problemas. Pensando nisso, a ideia é que a gente utilize sim essa tecnologia para que quando for o dia de passar ali a coleta seletiva, o cata-bagulho, o cidadão seja informado através de uma georreferência, que é o sistema que hoje a Defesa Civil usa. Claro que não necessariamente no mesmo formato que a Defesa Civil, né? Mas, sei lá, num outro barulho, de uma outra forma, de um outro contato, obviamente, mas que as pessoas tomem isso de costume. Acho que até esse projeto será de um momento passageiro, que depois vai entrar na cabeça das pessoas, na consciência de que, olha, tal dia, seja segunda e quinta, por exemplo, passa na rua da minha casa, então eu vou me organizar, vou separar meu lixo e vou cuidar do meio ambiente. E aí, quando a gente fala de cuidar do meio ambiente, parece que a gente está só cuidando de dentro de casa, mas a gente está cuidando da casa de todo mundo. Perfeito, uma iniciativa muito importante que vai auxiliar de uma maneira global a cidade. Como o senhor bem disse, é uma cadeia. Exatamente. Então a gente tem que pensar no todo. Então, para dar mais resultado, para dar certo, veja, a gente só tem 7% da nossa coleta hoje é reciclável. Então, olha o quanto a gente tem para crescer, né? Países de primeiro mundo aí chegam a quase 40%. Por que não a gente tentar? E através de iniciativas como essa, a gente pode chegar cada vez mais adiante na questão do meio ambiente, na questão ambiental, através desse alerta aí para a coleta. Muito obrigado, vereador, pelos esclarecimentos. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa ou outras iniciativas, basta acessar saopaulo.sp.leg.br. Inscreva-se agora no canal oficial da Câmara no YouTube e acompanhe mais dos projetos de lei, do trabalho dos vereadores e das novidades do Legislativo paulistano. Além disso, você pode ter acesso aos documentos e arquivos dos projetos de lei no portal da Câmara Municipal, saopaulo.sp.leg.br.